Protenoia trimórfica. 3 formas do primeiro pensamento. Biblioteca de Nyanagya Amadi. Disponível no livro O Salvador Eterno. O Espírito de Luz na Alma. Capítulo 1. A palavra do primeiro pensamento, a primeira descida. O discurso de Protenoia. Eu sou Protenoia, o primeiro pensamento que habita na luz. Eu sou o movimento que mora no todo, aquela em que os aeons do todo estão firmados, a primogênita entre aqueles que nasceram, aquela que existe ante o todo. Ela, Protenoia, é chamada por 3 nomes, embora exista sozinha, já que ela é perfeita. Eu sou invisível dentro do pensamento do invisível. Sou revelado nas coisas incomensuráveis e inefáveis. Eu sou incompreensível, habitando no incompreensível. Eu me movo em cada criatura. Eu sou a vida de minha reflexão posterior, Epinoia, que habita em todo poder e cada movimento eterno, e dentro de luzes invisíveis, e dentro dos arcontes e anjos e demônios de cada alma que habita em Tártaros, e em toda alma material. Eu vivo naqueles que nasceram. Eu me movo em cada um e me aprofundo em todos eles. Eu ando honestamente e aqueles que dormem, eu acordo. E eu sou a visão daqueles que dormem. Eu sou o invisível dentro do todo. Aconselho aqueles que estão escondidos, visto que conheço os aeons do todo e tudo que existe internamente. Sou incontável além de todos. Sou incomensurável, inefável, mas sempre que quiser, devo me revelar por minha própria vontade. Eu sou o chefe de todos. Eu existo ante o todo e sou o todo, pois existo em todos. Eu sou uma voz falando suavemente. Eu existo desde o início. Eu moro dentro do silêncio que envolve cada um deles. E a voz oculta que habita dentro dos meus, dentro do incompreensível, incomensurável pensamento, dentro do incomensurável silêncio. Eu desci para o submundo e brilhei sobre a escuridão. E fui eu que emanei a água. Estou escondido em águas radiantes. Sou eu que gradualmente revela o todo pelo meu pensamento. Sou eu que estou abastecido com a voz. E através de mim surge a gnose. Eu habito nos inefáveis e incompreensíveis. Eu sou percepção e sabedoria, emitindo uma voz por meio do pensamento. Eu sou a verdadeira voz. Eu clamo em todos, e eles reconhecem isso, a voz, pois uma semente mora neles. Eu sou o pensamento do Pai, e através de minha voz procedeu o conhecimento das coisas eternas. Para o todo eu existo como pensamento. Estou unido ao pensamento incognoscível e incompreensível pensamento. Revelei-me sim, eu me revelei em todos os que me conhecem, pois me uni a todos em virtude do pensamento oculto e uma voz exaltada, a mesma voz do pensamento invisível. E ela é incomensurável, pois está no incomensurável. É um mistério, não restringido pelo incompreensível. É invisível para todos os que estão visíveis nos aeons do todo. É uma luz habitando em luz. Somos também nós os únicos que sozinhos nos separamos do mundo visível, já que nós somos salvos pela sabedoria escondida mediada pela voz inefável e incomensurável. E aquele que está escondido dentro de nós paga um tributo de fruto à água da vida. Então o Filho que é perfeito em todos os sentidos. Ele é a palavra que se originou por aquela voz, que veio da altura, que tem dentro de si o nome, que é uma luz. O Filho revelou as coisas eternas e todo o desconhecido foi conhecido. Ele revelou o que é difícil de interpretar e o que é secreto, e pregou àqueles que vivem no silêncio com o primeiro pensamento, revelou-se aos que estão nas escuridões e esclareceu-se aos que estão no abismo. Para os que habitam nos tesouros escondidos, ele contou mistérios inefáveis e ensinou doutrinas indizíveis a todos os que se tornaram filhos da luz. Agora a voz que originou do meu pensamento existe em 3 permanências, o Pai, a Mãe, o Filho. E ela a voz existindo perceptivelmente como fala que contém dentro de si uma palavra rica em todas as glórias. E ela tem 3 masculinidades, 3 poderes e 3 nomes. São a maneira da trindade de 3 formas, que são quadrangulares, secretamente num silêncio do inefável. Só ele veio a existir como ungido, o Cristo. E, quanto a mim, eu ungi com bondade como a glória do Espírito invisível. Eu estabeleci esses 3 sozinhos na glória eterna sobre os aeons eternos na água viva, isto é,
A glória que envolve aquele que primeiro veio para a luz daqueles aeons exaltados e na luz gloriosa que ele persevera firmemente. E ele permaneceu em sua própria luz que o envolve, ou seja, o olho da luz que brilha gloriosamente em mim. Ele deu aeons para o Pai de todos os aeons, que sou eu, o pensamento do Pai, protenoia, primeiro pensamento, ou seja, barbelo, a glória perfeita e o Espírito invisível e mensurável oculto. Eu sou a imagem do Espírito invisível. Através de mim que o todo tomou forma. Eu sou a mãe e a luz que ela indicou como virgem, ela que se chama Meiroteá, essência de Deus, o incompreensível útero, a voz incontrolável e incomensurável. Autogênese divino Cristo, as 4 luzes surgiram. Então, o Filho perfeito se revelou para os seus aeons que originaram por meio dele, e ele os revelou, e os glorificou e deu-lhes tronos e permaneceu na glória feita para si mesmo. Eles abençoaram o Filho perfeito, o Cristo, o ungido, o Deus unigênito. E eles deram glória, dizendo, Ele é Filho de Deus. Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus. É Ele quem é. O aeon dos aeons contemplando os aeons que Ele gerou. Pois você concebeu por seu próprio desejo. Portanto, nós te glorificamos, Mamoai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 oa
o Deus que foi gerado deu a eles, os Aeons, um poder de vida na qual eles poderiam confiar e ele os estabeleceu. O primeiro Aeon, ele estabeleceu sobre o primeiro, Armedon, Nousanius, Armozel, o segundo ele estabeleceu sobre o segundo Aeon, Phaonius, Aenius, Oroel, o terceiro sobre o terceiro Aeon, Melefaneus, Loius, Daveitai, o quarto sobre o quarto Aeon, Mousanius, Ametes, Elelete. Agora, esses Aeons são gerados pelo Deus que foi gerado, o ungido, o Cristo, e esses Aeons receberam e deram glória. Eles foram os primeiros a aparecer, exaltados em seus pensamentos, e cada Aeon deu 10.000 glórias em grandes luzes insondáveis, e como eles abençoaram o Filho perfeito, o Deus que foi gerado. O grande demônio Eldabaoth. Então veio uma palavra da grande luz Elelete, e disse, eu sou rei. Quem pertence a Deus e quem pertence ao caos e ao submundo. E naquele instante, a luz dele apareceu radiante, dotada da epinoia. Os poderes dos poderes não o suplicaram e da mesma forma imediatamente apareceu o grande demônio que governa a parte mais baixa do submundo inferior e do caos. Ele não tem forma ou perfeição. Em vez disso, ele tem a forma da glória daqueles gerados nas escuridões. Agora, ele é chamado de Sacla, Samael, Eldabaoth, aquele que assumiu o poder, que o roubou da inocente Sofia, que anteriormente havia dominado ela, que é a epinoia da luz, Sofia, que havia descido, ela de quem ele, Eldabaoth, havia vindo originalmente. O arrependimento de Sofia. Agora, quando a epinoia da luz percebeu que ele, Eldabaoth, havia implorado a luz Elelete por outra ordem, embora ele fosse inferior a ela, pensamento posterior epinoia, ela disse, conceda-me outra ordem para que você possa se tornar uma morada para mim, para que eu não habite na desordem para sempre. É a ordem de toda a casa de glória concordou com sua palavra. Ela foi abençoada e a ordem superior a liberou para ela. Os reinos inferiores. Agora o grande demônio começou a fazer Aeons à semelhança dos verdadeiros Aeons eternos, exceto que ele os produziu por seu próprio poder. Eu também revelei minha voz secretamente, dizendo, parem, parem, desistam vocês que andam na matéria. Vejam, eu estou descendo para o mundo dos mortais pela minha porção que estava naquele lugar desde o momento em que a inocente Sofia foi rendida. Ela que desceu para que eu pudesse contrariar o plano deles, que foi determinado, por aquele que se revelou pelos decretos dela. Todos na casa da luz ignorante foram perturbados e o abismo estremeceu. O principal criador da ignorância reinou sobre o caos e o submundo e produziu um ser humano à minha semelhança. Mas ele não soube que sua criação se tornaria para ele uma sentença de sua própria destruição, nem ele reconhece o seu poder. Eu desci por conta do espírito que habita na alma. Mas agora desci e cheguei ao caos. Eu estava lá com os meus que estavam naquele lugar. Estou escondido dentro deles, capacitando-os e dando-lhes forma.
Desde o primeiro dia até o dia em que darei glória imensa e conceder um enorme poder àqueles que são meus, eu me revelarei àqueles que ouviram meus mistérios, os filhos da luz. Eu sou o pai deles, e vou lhe contar um mistério totalmente inefável e indivulgável por qualquer boca. Eu arranquei de você as amarras e quebrei as cadeias dos demônios do submundo, as mesmas restrições agarradas aos meus membros, restringindo-me. Derrubei os altos muros da escuridão, quebrei os portões de segurança daqueles impiedosos e quebrei suas barras. Eu expliquei àqueles que são meus da força do mal e daquele que te bate e te impede, o tirano, o adversário, o rei, o verdadeiro inimigo. Na verdade, informei a todos os meus filhos da luz, como anular os inimigos, libertar-se das amarras deles e entrar no lugar onde eles estavam no princípio. Eu sou o primeiro que desceu por conta da minha porção que permanece, ou seja, o espírito que habita na alma, que se originou da água da vida, e da imersão dos mistérios. E eu falei, junto com os arcontes e as autoridades. Pois eu havia ido para baixo sob a linguagem deles e falei meus mistérios aos meus, um mistério oculto, e os laços do esquecimento eterno foram anulados. E eu gerei frutos neles, isto é, o pensamento do Aion imutável, e minha casa, e o pai deles. E eu desci para aqueles que eram meus desde o início, e os alcancei e quebrei as primeiras cordas que os escravizavam. Então, todos em mim brilharam e eu preparei uma forma padrão para aquelas luzes que estão inefavelmente em mim. Amém. Capítulo 2. No destino, a segunda descida. Sobre o destino. Eu sou a voz que apareceu através do meu pensamento. Eu sou, um unido ao outro, ele que é, Cisígio. Eu sou chamado pensamento do invisível. Visto que sou chamado de Afalo imutável, sou chamado de ela que é Cisígia. Eu sou singular já que sou imaculado. Eu sou a mãe da voz, falando de várias maneiras, completando o todo. A sabedoria está em mim, um conhecimento das coisas eternas. Falo em todas as criaturas e fui conhecido pelo todo. Eu elevo o discurso da voz aos ouvidos daqueles que me conheceram, os filhos da luz. Agora, eu vim pela segunda vez na semelhança de uma mulher e falei com eles. E direi a eles sobre o fim vindouro do Aion e os ensinarei sobre o início do Aion eterno que virá, aquele imutável, aquele em que a nossa aparência será transformada. Devemos ser purificados dentro daqueles aeons dos quais eu me revelei no pensamento da semelhança da minha masculinidade. Eu me estabeleci entre aqueles que são dignos no pensamento de meu Aion eterno e imutável. Pois eu te direi um mistério deste Aion e de suas forças que estão neles em particular. O nascimento sinaliza, hora dá luz à hora, e o dia dá luz ao dia. Meses revelam meses, o tempo circulou sucedendo o tempo. Este Aion particular foi completado deste modo, e foi estimado, e era curto, pois era um dedo que soltava um dedo e uma articulação que estava separada de uma articulação. Quando as grandes autoridades souberam que o tempo do cumprimento havia aparecido, assim como o tempo das dores do parto chegou, a hora chegou e a destruição se aproximou, todos juntos, os elementos tremeram e as fundações do submundo e os céus do caos tremeram, e um grande incêndio brilhou no meio deles, e os céus e a terra foram sacudidas como um junco sacudido pelo vento. E um grande trovão perturbou as sinas do destino e aqueles que dividem as casas. Os tronos dos poderes foram perturbados porque foram derrubados e seu rei ficou com medo. E aqueles que seguem o destino pagaram suas parcelas de visitas à trajetória e eles disseram aos poderes, o que é essa perturbação e esse tremor que veio sobre nós por meio da voz pertencente ao discurso elevado? E nossa habitação inteira havia estremecido, todo o circuito da nossa trajetória de ascensão foi destruído e a trajetória que nós fazemos, que nos leva acima para o principal criador do nosso nascimento não existe mais para nós. Então os poderes responderam, dizendo, nós também tivemos prejuízos, estamos perdidos porque não soubemos o que foi responsável por isto. Mas se levantem e vamos subir até o Criador-chefe e perguntar a ele. Os poderes se reuniram e subiram até o principal criador. Disseram-lhe, onde está sua ostentação, que tipo de vanglória é essa que você se gaba? Não o ouvimos dizer, eu sou Deus, eu sou o Pai de vocês e sou eu quem os gerou, e não há outro Deus além de mim? Agora veja,
apareceu uma voz pertencente ao discurso invisível do Aion que nós não reconhecemos a voz. E nós mesmo não reconhecemos a quem nós pertencemos, pois aquela voz que ouvimos é estrangeira para nós, e nós não a reconhecemos e a sua origem é desconhecida. Ele veio, e colocou o medo em nosso meio e enfraqueceu nossos braços. Portanto agora nos deixe chorar e lamentar amargamente. E quanto ao futuro vamos nos debandar para longe antes que sejamos aprisionados à força e levados para as entranhas do submundo. Pois o afrouxamento de nossa escravidão já está próximo, o tempo é curto e os dias são breves, e o nosso tempo se cumpriu. O pranto de nossa destruição nos aproximou, para que sejamos levados ao lugar que reconhecemos. A árvore da qual crescemos uma fruta de ignorância é o que ela produz. A morte está em suas folhas e as escuridões habita sob a sombra de seus ramos. Em engano e lascívia, que nós colhemos, esta árvore através da qual o caos ignorante se tornou nossa morada. Pois veja, mesmo o principal criador de nosso nascimento, de quem nos orgulhamos, nem ele conhecia este discurso. Ó filhos do pensamento, ouçam-me, ouçam a fala da Mãe de sua misericórdia. Você ganhou o direito de possuir o mistério escondido dos aeons da eternidade. Agora aceite. E a consumação deste aeon em particular e da vida miserável de injustiça está próximo, e o início do aeon eterno vindouro amanhece, que é inalterável para sempre. Eu sou andrógeno. Eu sou mãe e pai, pois copulo comigo mesmo. Copulei comigo mesmo e com aqueles que me amam, e é por meu intermédio somente que o todo permanece firme. Eu sou o útero que dá forma ao todo, por meio da aparição da luz que brilha em esplendor. Eu sou o aeon eterno vindouro. Eu sou a realização do todo, Meirotea, essência de Deus, a glória da Mãe. Lanço o discurso da voz aos ouvidos de quem me conhece. Eu estou te convidando em direção à luz perfeita e sublime. Quando você entra na luz, você será glorificado por aqueles que dão glória, e aqueles que reverenciam, reverenciarão você. Você aceitará mantos daqueles que dão mantos, os batizadores irão batizá-lo e você se tornará extremamente glorioso, do jeito que você era quando era luz. Eu me escondi em cada um e me revelei neles, e cada mente que me buscava ansiava por mim, pois dei forma ao todo quando ele não tinha forma. Transformei suas formas em outras formas, até o momento em que será dada uma forma ao todo. É através de mim que a voz originou. E sou eu que coloco a respiração dentro dos meus. E eu lanço dentro deles o Espírito que é eternamente sagrado, e eu elevei-me e entrei em minha luz. Subi meus ramos e sentei-me lá entre os filhos da luz sagrada. E eu me recolhi para a habitação deles a qual se tornou gloriosa. Amém. Capítulo 3. A palavra da aparência, a terceira descida. O discurso do aparecimento. Eu sou a palavra que habita na voz inefável. Eu habito em uma luz imaculada e um pensamento se revelou claramente através da grande fala da Mãe, embora seja uma descendência masculina que me sustenta como meu fundamento. A fala existe desde o início nas fundações do todo. Mas há uma luz que habita oculta no silêncio, e ela foi a primeira a vir. Enquanto a Mãe sozinha existe como silêncio, eu sozinho sou a palavra, inefável, impoluta, incomensurável e inconcebível. A palavra é luz oculta que produz frutos de vida, derramando água viva da fonte invisível, não poluída e incomensurável, ou seja, a fonte da voz inimitável da glória da Mãe, a glória da descendência, ou seja, o fruto de Deus, um homem virgem masculino em virtude de um intelecto oculto, o silêncio escondido do todo, sendo inimitável, uma luz incomensurável, a fonte do todo, a raiz de todo aion. É o alicerce que sustenta todos os movimentos dos aeons que pertencem à poderosa glória. É a base de cada alicerce, o sopro dos poderes. É o olho das três permanências, que existem como voz em virtude de pensamento. E a palavra em virtude da fala, ele foi enviado para iluminar aqueles que habitam nas escuridões. Olha, eu revelei meus mistérios porque vocês são meus irmãos companheiros, e vocês os conhecerão eles todos. Sobre Sep, a raça inalterável que desceu, eu contei a eles sobre meus mistérios que existem nos incompreensíveis e inexprimíveis aeons. Ensinei-lhes os mistérios através da voz que existe dentro de um intelecto perfeito, tornei-me um alicerce para o todo, e os capacitei.
Na segunda vez, eu vi no discurso da minha voz. Eu moldei aqueles que tomaram forma até suas consumações. Na terceira vez, me revelei para eles em suas tendas como a palavra. Eu me revelei na semelhança de suas formas. Eu usei as vestimentas mundanas de todos eles. Eu me escondi dentro deles, e eles não conheciam aquele que me fortalece. Pois eu habito dentro de todas as soberanias e poderes, e dentro dos anjos, e em cada movimento que existe em toda a matéria. Eu me escondi dentro deles até que me revelei aos meus irmãos. E nenhum dos poderes me conhecia, embora seja eu que trabalho neles. Porém eles pensaram que criaram o todo, já que eles são ignorantes. Eles não conheciam suas raízes, a fonte de seu crescimento. Eu sou luz iluminando o todo. Eu sou a luz que se alegra em meus irmãos, porque desci ao mundo dos mortais por causa do Espírito que permanece naquilo que desceu e que veio da inocente Sofia. Eu vim e eu resgatei e fui para que ele tinha anteriormente. E doei a ele da água viva, que o despoja do caos que está na mais extrema escuridão, em todo o abismo, que é o pensamento do corpóreo e do psíquico. Todos estes eu vesti. E eu o despi deles, ou seja, os pensamentos inferiores, e o revesti de luz brilhante, o conhecimento do pensamento da paternidade. Eu entreguei para aqueles que dão mantos, Amon, Elaço, Amenai, e eles o cobriram com um manto dos mantos de luz. Eu o entreguei aos batizadores e eles o batizaram, Micheus, Michar, Mesinous, e eles o imergiram na fonte da água da vida. Eu entreguei aos que reverenciam, Bariel, Noutan, Sabenai, e eles o reverenciaram através do trono da glória. Eu entreguei aos que glorificam, Arion, Eliem, Fariel, e eles o glorificaram com a glória da paternidade. E aqueles que arrebataram, Camaliel, Anem, Samblu, os assistentes das grandes luminárias sagradas, e eles o levaram para o ambiente luz da sua paternidade. E ele recebeu os 5 selos da luz da mãe, primeiro pensamento, protenoia, e foi-lhe concedido partilhar do mistério da sabedoria, e ele se tornou uma luz na luz. Então agora, eu estava habitando neles, na forma de cada um. Os governantes acharam que eu era o seu ungido, Cristo. Na verdade, eu habito em todos. Na verdade, dentro daqueles em quem eu me revelei como luz, eu iludi os governantes. Sou o querido deles, pois naquele lugar me vesti como o filho do principal Criador e eu era como ele até o fim do seu mandato, que é a ignorância do caos. E entre os anjos me revelei em sua semelhança, e entre os poderes como se fosse um deles, mas entre os filhos do homem como se eu fosse um filho do homem, embora eu seja pai de todos. Me escondi dentro de todos eles até que me revelei entre meus membros, que são meus, e eu os ensinei sobre os modos inefáveis e sobre os irmãos e irmãs. Mas esses modos do Pai são inexpressáveis para todas as soberanias e todos os poderes reinantes, exceto apenas aos filhos da luz, decretados pelo Pai. Essas são as glórias que são superiores a qualquer glória, ou seja, os 5 selos, completos pela virtude do intelecto. Aquele que possui os 5 selos com esses nomes particulares despiu-se das vestimentas da ignorância e vestiu uma luz brilhante. E nada aparecerá para ele que pertença aos poderes dos governantes. Nesses deste tipo, a escuridão se dissolverá e a ignorância morrerá. E o pensamento da criatura que está espalhado irá apresentar uma única aparência, e o caos escuro se dissolverá, e o incompreensível, dentro do até que eu me revele a todos os meus irmãos companheiros e até que eu reúna todos os meus irmãos companheiros em meu reino eterno. Eu proclamei a eles os 5 selos inefáveis, para que eu possa permanecer neles e eles também possam permanecer em mim. Quanto a mim, eu vesti Jesus. Eu o tirei da madeira amaldiçoada e eu estabeleci nas moradas de seu Pai. E aqueles que zelam por suas habitações não me reconheceram. Porque eu sou irrestringível junto com a minha semente, e a minha semente, que é minha, eu coloquei dentro da minha luz sagrada dentro de um silêncio incompreensível. Amém. Protenoia trimórfica em 3 partes. Uma escrita sagrada escrita pelo Pai com sabedoria perfeita.